Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 22 de junho de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e na versão rádio/podcast disponível lá no site do BocNews, no nosso canal de áudio. Claro que o tema principal do programa de hoje é o clássico Santos e Corinthians, Corinthians e Santos abrindo as oitavas de final lá em Itaquera. As equipes se enfrentam no próximo sábado também pelo Campeonato Brasileiro, jogo de volta no dia 13 de julho. E tem, portanto, esse confronto importantíssimo esta noite em que o técnico Fabiano Bustos conta com praticamente todos os seus principais jogadores à disposição, exceção feita aí ao Madison e ao Maicon. Mas quase todo mundo está livre para jogar e o Bustos vai preparar, tenho certeza, a melhor equipe possível para o jogo desta noite. E eu espero que esta noite, né, porque de vez em quando as datas caem em dias diferentes da semana, nesta quarta, 22 de junho, né, 11 anos atrás, o que você estava fazendo a esta hora? Como é que estava o seu dia, a sua ansiedade, né? Eu confesso que quando as emoções são muito fortes, eu acabo tendo um déficit de memória. A única coisa que eu me lembro de Santos e Peñarol, naquele 22 de junho de 2011, é de, ao final do jogo, ajoelhar e agradecer aos céus pela Libertadores, que eu achei que o Santos nunca venceria, que eu nunca veria o Santos conquistar, né? E conquistou graças ao Neymar, que teve lá os erros dele na condução da saída dele do Santos, mas acho que muito mais por parte do pai dele do que por ele. Mas ele fez muito mais a favor do Santos do que contra. Eu acho que tem gente que guarda um ódio mortal do Neymar até hoje, não entende que se não tivesse o Neymar em campo, o Santos não tinha ganho Libertadores, Copa do Brasil, não teria o seu segundo momento mais importante da história do clube, né? O segundo momento mais vitorioso da história do clube. Então é um pouco parte da personalidade, do entendimento moral das pessoas de que é preciso aprender a perdoar, né? E se o Neymar e o pai dele erraram lá atrás, eu já perdoei o Neymar e eu espero que ele volte ao Santos um dia, porque ele foi, sem dúvida alguma, o grande nome daquela vitoriosa conquista, que teve, claro, jogadores importantes, o Arouca, o Ganso, enfim, até o Zé Love, o Edu Dracena, o Durval, o Rafael. Teve um momento importantíssimo do Rafael, teve até o Maicon Leite que ajudou, e o Muricy Ramalho que, apesar dos erros pós aquela campanha, conseguiu dar liga naquele time que não tinha cara de time com o Adilson Batista. Então é um momento que a gente lembra com alegria, com alguma saudade e imaginando quando vai acontecer novamente. Espero que não demore quase 50 anos para acontecer de novo, espero que ainda nesta vida eu veja o Santos ser campeão da Libertadores novamente, até porque, meus caros, não é algo tão fora de propósito. O futebol brasileiro está muito acima dos demais times do futebol sul-americano. E quando você vê o Santos, por exemplo, numa partida contra o Palmeiras, que é o grande time do continente, em que o Santos tem problemas de jogadores que estão voltando de lesão, alguns jogadores que talvez não tenham nível técnico para estar aqui, o treinador que precisa implementar as suas ideias com pouquíssimo tempo de treino, que comete seus erros também, e a gente perde para o Palmeiras por 1-0, um gol de cabeça, numa bobagem, né? E com lances de arbitragem para ser discutidos e tal, é a amostra de que é possível, com um pouco mais de tempo, um pouco mais de trabalho, e com o agregar de talentos e reforços, esse time ser competitivo ao ponto de, por que não, daqui 1-2 anos, né, se conseguir manter os seus principais jovens, por que não brigar novamente por uma Libertadores da América? Eu não estou falando aqui nenhum absurdo, porque afinal de contas o futebol brasileiro prova isso. Existe um grande equilíbrio nos jogos. Claro que o Palmeiras tem feito a diferença com a sua qualidade de trabalho na hora H, mas há jogos que são bastante competitivos. O São Paulo perdeu, mas deu trabalho para o
time do Palmeiras, como o Santos aquele dia também. Então quero crer que o dia de hoje possa servir de inspiração, aquela data de 11 anos atrás, servir de inspiração para o time hoje conquistar um grande resultado lá em Itaquera e seguir na Copa do Brasil. Da mesma forma como semana que vem seguir na Copa Sul-Americana, que é um caminho muito mais fácil, e se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. O Santos hoje está na parte superior da tabela, na primeira página da tabela, mas pode ir mais à frente. Depende de muita coisa, mas também depende das arbitragens melhorarem. Eu espero que a denúncia feita pelo presidente do Santos, em que colocou às claras como tem gente ganhando dinheiro com aposta no futebol, que isso possa pelo menos mexer com os brios de quem atua na arbitragem, mesmo aqueles que são corretos, para que o cara tenha o máximo de preocupação para que o trabalho dele não seja confundido com uma atuação criminosa, né? Eu estou aqui não julgando os árbitros, mas estou dizendo que quando esse tipo de história surge, o cara tem um pouco mais de cuidado talvez a tomar uma decisão, o que está no campo e o que está no árbitro de vídeo também. Então nós vamos falar sobre estes temas e, claro, bastante sobre a partida desta noite. Me estendi aqui um pouco no editorial, mas vou dar a voz e mostrar a imagem dos nossos convidados, dividindo a tela aí, meu caro Felipe Brandão, pela primeira vez aqui no programa. Fazia tempo que eu não via Danilo Ivo, jornalista com a gente aqui, interagimos muito nas redes sociais. Conheço o Danilo de longa data e hoje vou colocá-lo aqui na fogueira para falar sobre o Santos e Corinthians esta noite. E também o jovem Leonardo Ferreira, o homem que tinha um espião na Conmebol e ele descobriu que o Santos e Táchira ia ser na Vila Belmiro. E eu continuo achando que dá para vender os 20 mil lugarzinhos lá, que, sei lá, alguém não quer, né? O pessoal acha que o torcedor está muito gordo, não cabe na cadeira, né? Mas, enfim, está liberada a Vila. Acho que nem precisava disso tudo, né? Vamos combinar, a Conmebol quer ser mais realista que o rei. Não precisa, nesse momento, ter essa coisa de 30, 40 mil lugares. Na final até vai lá, mas antes é bobagem. Enfim. Vamos aos destaques. Leonardo Ferreira, obrigado pela presença novamente. Bom dia. Este Santos e Corinthians hoje à noite. Vamos falar, mas se você quiser também fale da sua lembrança. Você era criancinha em 2011, você lembra de alguma coisa? O Danilo também vai falar sobre esta data especial. Obrigado pela presença, um abraço. Fala, Alex. Fala, Danilo. Tudo bem? Um prazer falar com o Danilo pela primeira vez aí. Um prazer estar no seu programa de novo, Alex. Cara, um Santos e Corinthians num dia muito especial, né, para todos os santistas, né? Vou melhorar aqui a câmera, boa. Esse dia 22/6/2011 ele era muito para acontecer, né? Porque até os números eles casam muito bem, né? 22, que era o número do Danilo, fez o gol. 11, que era o número do Neymar, fez o gol. E 6, por acaso, era o número do Durval, que fez o gol contra pro Penharol. Mas foi tudo casadinho, assim, para aquele dia acontecer. Infelizmente eu não estava no estádio, né? Não consegui ingresso, mas eu lembro muito bem que eu, com uns 15, 16 anos, eu estava super feliz e ansioso na escola. Não tinha tantos amigos santistas, né? Porque era aqui em São Paulo, né? Então a maioria era dos 3 aqui da capital. Mas os que eu tinha de santista, assim, eu só conseguia falar sobre o jogo. Tinha gente que foi com a camisa do Santos mesmo não podendo, porque tinha que usar uniforme. Tinha gente que levou a bandeira também, então foi bem legal, assim. E quando acabou o jogo, eu só pensei que eu consegui ver uma Libertadores e achei que pudesse ver mais, porque eu vi o Santos num caminho correto, assim, fora dos campos e dentro dos campos também, né, com os jovens jogadores, com o Neymar, com o Ganso, e com os mais experientes ali. Imaginei que a gente pudesse ter outros mais experientes mais pra frente para ganhar uma Libertadores. Infelizmente não aconteceu em 2020, né? Foi quando a gente chegou à final e foi o que você falou, né? O Santos consegue chegar a uma final e de repente ganhar uma Libertadores porque não mata-mata é diferente. Libertadores é diferente, o Santos é muito tradicional numa Libertadores, então aquele negócio de camisa pesa. Eu não acredito, mas acredito também, sabe? Então o Santos chegou em 2020, não foi campeão ali pelo detalhe. No último jogo ali, numa final que a gente não jogou, nem o Palmeiras jogou, mas acabou sendo definido no último lance ali, né? Infelizmente. Mas o que a gente pensa hoje em dia é a Copa do Brasil, que é um torneio muito importante também, que o Santos só tem um título,
e pode voltar a ganhar do Corinthians numa oitava de final, né? Aconteceu isso em 2015, o Santos passou pelo Corinthians do Tite, o Corinthians, um dos melhores Corinthians que eu já vi, que foi em 2015. Tudo bem, os corintianos adoram falar que no segundo jogo jogaram com o time reserva e não sei o que, mas não interessa. Primeiro jogo jogaram a Vera com o time titular, e no segundo jogo também os reservas jogaram a Vera e perderam os 2 jogos, o Santos foi bem, e aí acabou perdendo lá na final, passou pelo São Paulo, passou pelo Palmeiras, chegou até o Palmeiras, mas não conseguiu, né? Então vamos ver hoje, a gente vai falar bastante sobre o jogo de hoje, mudança de escalação e tudo mais, mas acho que sobre os destaques de hoje é isso, viu, Alex? Pois é, e quando você fala que a gente esperava ver mais, né? A gente deu azar, porque se o Adriano Pagode não machuca, o Messi não ia andar em campo no Mundial. Tenho certeza disso. Não ia nem ver a cor da bola. Cada enxadada era uma minhoca. E o Cornetinha tá rindo ali, o Felipe Brandão. Se o Adriano Pagode joga, ia dançar o Messi, ia tomar cada butinada que ele ia ver estrela. Aliás, por falar em ver estrela, uma das imagens mais maravilhosas é o Pelé comemorando, né? E depois descendo para entregar a taça e atravessando o gramado do Pacaembu de mãos dadas com o Muricy. Aquele é uma cena espetacular. Acho que compensa quem não viu o Pelé jogar, né? Ver o Pelé fazer aquilo naquele dia foi um negócio maravilhoso. E aí, Danilo, a tua lembrança desse dia? Você já era um pouquinho mais velho, você não tinha 16 anos como o Léo, né? Que aliás deve ter ficado... O dia seguinte do Léo deve ter sido maravilhoso, que ele deve ter zoado a molecada na escola, deve ter sido uma grandeza, enfim. O que você lembra daquela data tão especial, 11 anos atrás? Danilo, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex. Tudo bem? Prazer participar do programa aí pela primeira vez. Cara, foi lindo, porque eu já tinha um pouco mais de idade, já tinha filho, né? Meus amigos todos, a gente conseguiu o ingresso e, infelizmente não para o mesmo setor. Então o que aconteceu? Nós subimos todos para São Paulo, eu sou de Santos, né? Pra quem não me conhece, subimos todos para São Paulo, almoçamos juntos, fizemos o esquenta junto, tiramos muitas fotos, e na hora de entrar no estádio, cada um foi para um setor. E a gente só conseguiu retornar e nos encontrarmos ao final do jogo. Então, foi uma coisa mágica, porque além de eu ver um campeão, e você falou bem, eu também achava que eu não ia ver, eu marquei uma história com os meus melhores amigos. Então foi uma coisa assim maravilhosa, estão todos aí vivos, graças a Deus. Acontece essa história e a gente quando se encontra fala sobre esse dia maravilhoso que a gente viveu. E assim, não importa ter 16, 26, 36, 70, 70 anos, cara, a gente volta a ser criança, né? A gente volta a viver os melhores anos da nossa vida com essa conquista da Libertadores. Foi incrível. Pois é, foi mesmo, né? E assim, a gente lembra, eu me lembro do impacto que isso teve na criançada, né? Eu sempre conto essa história, principalmente quando vem essas pesquisas, viu? Tamanho de torcida, não sei o que, eu sempre falo. Pesquisa houve a partir dos 16 anos, antes de 16 não escuta. E eu lembro do meu filho João na escolinha de futsal do Tumiaru, 2012 isso, né? 20 crianças, 16 com a camisa do Santos, 4 com camisa de outros times, inclusive uma era do Barcelona, do Real Madrid, um negócio assim, e do trio de ferro tinha um que não era representado, acho que era o São Paulo, que era um palmeirense, um corintiano. Então você percebeu o impacto que aquilo teve. E hoje, eu acho que o grande trabalho das gestões do Santos é não fazer com que essa geração que trouxe rejuvenescimento para a nossa torcida, que ela se perca, que ela perca o hábito de ir no estádio, né? Que ela não perca o hábito de acompanhar o Santos, de comprar uma camisa oficial, né? De acompanhar verdadeiramente o time, porque tá cheio de torcida que o cara vai lá na pesquisa e fala assim, torço pro time X, Corinthians. Aí você vai perguntar pro cara, quem é o goleiro? É o Ronaldo, né? Quem é que joga? É o Marcelinho Carioca? Não, o Flamengo? Quem que joga no Flamengo? O Zico. O cara nem sabe. Aliás, eu já vi aqui em Santos, domingo, 4 da tarde, jogo do Corinthians dando na TV aberta, e o sujeito indo pra praia jogar bola com a camisa do Corinthians. Eu fiquei pensando assim, falei, cara, por que ele não tá vendo o jogo? Que diacho de torcedor é esse? Que o time dele tá jogando... Porra, quando o Santos tá jogando, amigo,
E hoje que ainda tem uma pá de aplicativo, coisa pra você ver, tu tá no casamento, na igreja, tu com o celular aqui assim, ó, assistindo o jogo. Não tem essa. O cara desmarca compromisso ou marca porque, em dia de jogo. Não tem esse papo. Aí o cara simplesmente, na hora do jogo do time dele, tá indo jogar bola. Vou no cinema, não tô vendo o jogo. A fase é ruim. Desculpa, isso aí pra mim não cola. É o que muita gente fala. Tem muito time aí que tem uma pancada de simpatizante. E não venham dizer que o torcedor do Santos também tem simpatizante, porque se tem um time que não dá pra ter simpatizante hoje, pela fase, é o Santos. O cara tem que ser muito fiel e muito santista para acompanhar o tempo inteiro, né? E ainda acompanhar programa que nem o nosso, vídeo no canal, não sei o quê, discussão, arrumar treta nas redes sociais por causa de futebol. Então, uma coisa que não existe é santista simpatizante. Agora, Alex, de outros times eu já não sei. Eu já fico. Quer dizer, já não sei, não, eu sei. Tem muito que é só para pesquisa, diga. Alguns fatores sobre essas pesquisas são o seguinte, veja bem. O cara, ele coloca lá, eu torço pro Corinthians e pro Remo. Eu torço pro... Só Pernambuco e Bahia não tem isso. Todos os estados têm. O cara torce para 2 times. Uma outra questão, Alex, sobre isso é o seguinte. Algumas pessoas que moram fora da Baixada e tal, elas afirmam, tenho certeza absoluta que na Baixada tem mais corintianos que santistas. Isso é uma falácia. Não existe. É claro, algumas cidades como Praia Grande tem uma nova moradia de paulitanos, Matão um pouquinho, tem bastante corintiano, com certeza. Mas Santos é um massacre, não existe essa possibilidade. E a terceira questão, Alex, sobre isso, que é até muito triste, é quando a pessoa afirma que torce para a seleção brasileira. Ou quando afirma que não torce para ninguém. E na última pesquisa que teve, não é uma outra anterior, era o maior número, o maior percentual de pessoas que não torciam para clube algum. Isso é péssimo para o outro futebol. Né? Não, é verdade, é bem lembrado, o Léo, isso que o Danilo falou, de não torce para ninguém, cresce muito, e o que cresce também é a molecada que torce para time de fora. Eu fui ver o Real Madrid e... Aqui foi a final da Champions League? E Liverpool, esqueci. Isso, Liverpool Real Madrid. Fui ver no cinema, cara, tinha uma molecadinha com camisa do Real Madrid, meninos de 10, 11 anos, mas assim, sofrendo pelo Real Madrid no cinema. Sofrendo, que nem eu lá na Vila Belmiro sábado, quando saiu o gol do Cândido lá pela lateral esquerda, que eu pus a mão na cabeça, assim, falei, pô, a molecada sofrendo pelo Real Madrid, cara. Sabe Deus quando é que eles vão pisar no Santiago Bernabéu. Por quê, Léo? Porque o jogo dos caras é bacana. O nosso, outro dia pegaram um corte aí de um jogo qualquer, os caras judiaram da bola. Bola pra cima, e canelada, e vai, e vem, acho que não sei se foi no jogo do São Paulo, enfim. Uma coisa horrorosa, né? E ainda tem gente que reclama do fato de nós termos alguns técnicos estrangeiros que querem fazer o nível do nosso futebol dar uma evoluída, né? Enfim, e isso é uma coisa que preocupa também, né, Léo? A gente tem hoje uma propaganda muito pesada dos times de fora que jogam um futebol muito mais bonito que o nosso, né? Isso acontece muito, Alex, e a gente vê, por exemplo, até no Twitter, às vezes, tem algumas pessoas que colocam na bio lá, Santos, aí sei lá, @Liverpool, @Barcelona, às vezes torce até para mais de um time europeu, sabe? E isso é muito em decorrência do nosso, acho que culpa nossa, do nosso futebol ser fraco, muitas vezes, né? Claro, a gente tem os melhores jogadores do mundo, saem daqui os melhores jogadores do mundo, etc. Mas exatamente por isso, saem os jogadores não vêm pra cá. Quando eles vêm é mais quando eles estão em baixa na Europa, quando eles são mais velhos e tal, e aí sim eles vêm e tal. Mas todo jogador, quando sai aqui dos clubes brasileiros, eles querem jogar na Europa, querem jogar nos clubes grandes. E isso é uma propaganda muito grande para as pessoas, né, para a molecada hoje em dia, que assiste Real Madrid, assiste Liverpool, assiste Manchester City, além da globalização, né, a gente consegue assistir jogo de qualquer lugar do canto do mundo, e principalmente os jogos da Premier League, os jogos de La Liga, etc., que passam na TV ali a rodo, passam no computador e tal. Então, é um pouco culpa nossa também
de não saber manejar o produto que é o nosso futebol, que é teoricamente, assim, os clubes europeus querem isso, por isso que eles vão fazer excursões em países da Ásia, em países da África e tal, mas é porque são países que não têm uma cultura tão forte de futebol, né, para si. Então, tem muito indiano que torce para o Manchester United, tem muita gente de Singapura que é torcedor do Real Madrid, mas é porque os times vão até lá, vão mostrar o seu futebol para esse público, e aqui está acontecendo, apesar da gente ter uma cultura muito grande de futebol, da gente nascer e o nosso pai, nossa mãe mostrar o clube do coração, que é daqui, entendeu? Então a gente está perdendo um pouco disso, e a CBF também está piorando o produto que é o futebol brasileiro, com arbitragem, com campos horríveis, com o VAR sendo usado de uma forma completamente errada. Esses dias aí, Botafogo Internacional, pelo amor de Deus, o árbitro, que é o Sávio Pereira Sampaio, que foi inclusive o mesmo que não deu um gol do Santos, do Batistão, do Ceará, por uma falta inexistente, ele simplesmente expulsou o jogador do Botafogo, deu um pênalti com 4 minutos de jogo, estragou o jogo. A sorte do Botafogo que virou o jogo, né? Foi atrás e virou o jogo. Mas estragou o jogo. Então a arbitragem estraga o jogo e estraga totalmente esse produto que a CBF deveria vender bem para fora, né? Aliás, é legal a gente estar tendo esse papo, porque a gente podia estar aqui só falando do jogo, e nós já vamos falar sobre o jogo, mas acho que esse tipo de reflexão é importante, e esse acho que é uma das coisas que me move, né? Sair um pouco, às vezes, do lugar comum dos debates esportivos. O Santos, ele tem um negócio, olhando para essa coisa de influência externa em torcida. O Santos é um clube brasileiro, e não é da boca para fora, não é porque a gente torce para o Santos e porque a gente é de Santos. É verdade. Eu outro dia conversei com um cidadão que viaja muito a trabalho, e eu já contei essa história aqui no programa, que ele conversou com um chinês, eu acho. O cara não sabia quem era Jesus Cristo, mas ele sabia quem era o Pelé. Falou Santos, o cara já, opa, Pelé, Neymar. Por isso que eu falo que as pessoas pegam no pé do Neymar. Hoje, para essa geração mais jovem, existe uma conexão natural do nome do Neymar com o Santos. Por isso que eu digo, vai ser um tremendo golpe de faca no peito se um dia ele voltar para o Brasil e jogar em outro time. Aí a gente discute isso mais para frente. Mas hoje a imagem do Neymar atrelada ao Santos de tal forma como é a do Pelé. E o Santos, quando é chamado para jogar fora, às vezes não tem data, mas ele é um time reconhecido mundialmente por seus grandes jogadores, pela sua história. Agora tem um outro jogador campeão da Liga dos Campeões, que é o Rodrigo, né? E vão ter outros que vão se destacar na Europa, e os caras vão lembrar, jogador revelado pelo Santos. Enfim, a gente precisa capitalizar isso, porque eu me lembro, no final dos anos 90, o Santos fez algumas excursões, 3 jogos que me chamaram a atenção. O Santos acho que empatou e perdeu nos pênaltis para o Atlético de Madrid, mas ele ganhou da Roma no Estádio Olímpico por 3-2. Ele meteu uma goleada no Ajax, na Amsterdã Arena, de 4-1, que o Aristizábal e o Dodô comeram a bola. E o Santos foi jogar o Juan Gamper contra o Barcelona, não que tomou de 8, mas quando o Giovani foi vendido, e era um Barcelona que tinha Figo, Rivaldo, e foi 2-2. O Adiel fez gol, o Anderson fez gol de falta, e o Santos perdeu nos pênaltis. Então olha como mudou. O Santos era um time que ia até a Europa há questão de 20 anos, e que recentemente fez amistoso com o Santos Laguna e com o Red Bull New York, e não teve já a mesma sorte. Quer dizer, não conseguiu representar a sua imagem internacionalmente. Acho até que no jogo do Red Bull Nova York estava com um time alternativo e tal. Enfim, o Santos precisa trabalhar essa imagem. A CBF precisa ajudar os times brasileiros a poder jogar na Europa e nos Estados Unidos, onde for, na Ásia, nessa entre-safra do futebol. Porque a gente ficar fechado aqui no nosso tipo de calendário, que aliás o calendário argentino já não é igual era antes, ele se adequa ao da Europa. Mas aí tem jogo no inverno, jogo no verão, não sei o quê. Cara, não tem nada que controle o clima hoje. Você chega agora hoje baixou uma névoa aqui em Santos, estava sol. À tarde é capaz de estar 28 graus e amanhã é capaz de estar 19. Então não tem mais controle de clima, época do ano, nada disso. Então eu acho isso meio besteira. Não dá para jogar no verão, dá.
Tem dia no inverno que está um calor desgraçado. Então, eu acho que a gente precisa promover essa reflexão. O Santos está passando por um momento de reestruturação e lá na frente começar a discutir isso. Um verdadeiro trabalho de reforço da marca do clube, que vai além de pensar em fora do Brasil, precisa ser aqui também. Precisa ser dada atenção ao torcedor de São Paulo, atenção para o torcedor do interior, atenção ao torcedor do norte do Paraná. É preciso se fazer presente em outros estados, onde o Santos tem torcida, que é um legado. Você não pode marginalizar o torcedor de longe. Já não chega essa coisa aí que inventaram de não pode votar, sócio à distância, não sei o quê, ou não pode plano muito barato, porque senão vão botar laranja para votar e coisa e tal. Enfim, a gente tem que pensar nisso para que, no final das contas, voltando ao tema inicial do programa, para que o Santos possa voltar a ganhar títulos como o da Libertadores de 11 anos atrás, né, Danilo? É isso, e para fincar mais essa marca que você está falando, eu acho que também uma grande ajuda vem dos próprios pais. Veja bem, nós temos filhos da mesma idade, né, Alex? Eu acredito. Eu tenho uma menina de 16 anos e você tem um garoto também, né? Fez 17 agora. Exatamente. E a gente sabe que, assim, essa molecada, Alex, é corte. Eles assistem muito, é muito dinâmico. Um filme com mais de 2 horas, para eles é uma eternidade. Filme de 90 minutos, e olhe lá, e vê no ônibus, e vê voltando da escola, e assim, eles não se prendem mais em muita coisa. Então, assim, se os pais também não pegarem a mão do filho, levar na Vila Belmiro, levar no Morumbi, Aliança, Pacaembu, Arena, não sei o quê, não vai, cara. O menino vai torcer pro Real Madrid. Se o pai chegar no aniversário dele e der uma camisa do Mbappé, ele vai virar o torcedor de Paris. Então, assim, se a gente não pegar o filho bem cedo, poxa, conversar. Não estou dizendo que é impor. Mas, assim, conversar, levar no jogo. Aquilo ali é apaixonante, cara. Todos nós temos uma memória de jogo de criança. Então, é ali que a gente se apaixona. Então, eu acho que o Santos também precisa fincar essa marca através dessa paixão. A gestão Rueda tem feito muita coisa boa, mas eu acho que parte muito por aí também. É fato. Aliás, lá em casa foi assim. Quando nasceu o produtor, na época era o João, né, meu filho, macacãozinho do Santos. DVDs guardados para quando ele começasse a entender. Assiste aí, 2002, 2004... Em 2011 ele tinha 5 anos. Ele fala para mim hoje que não tem muitas memórias, é realmente difícil. Eu me lembro de futebol a partir dos 7 anos, na Copa de 82. Antes disso eu não me lembro de nada. Então para ele é difícil a lembrança também. Ir no jogo, comprar camisa e fazer participar do tema, né? Ele até gosta do Milan, porque a gente tinha um PES 2000 qualquer coisa no Play 2 e tinha lá o Milan do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo, do Ricardo Oliveira. Ele gostou do Milan por causa daquele time lá, que ele sempre ganhava de mim. Mas tá passando o jogo do Milan na televisão, às vezes eu falo, tá dando o jogo do Milan aqui, ele tá nem aí pro jogo do Milan. Agora pro jogo do Santos é diferente. É uma simpatia, né? Claro, do mesmo jeito que a gente simpatizava com o time da Europa, onde tinha aquele jogador que jogou no Santos. Entendeu? Ou algum brasileiro de destaque, você simpatiza. Mas você não vai morrer de amores pelo Barcelona. Eu não, nem pelo esse muito menos. Pelo Lazio, pela Roma, sei lá, legal, tá fazendo, o City tá fazendo uma campanha legal, bacana, o Liverpool, mas nada de sofrer, né? Então eu acho que passa por isso também. E também no final das contas, só para encerrar, Léo, porque a gente precisa ir para o intervalo, houve ainda aquela determinação final. Se não torcer para o Santos, vai ser deserdado. Eu não vai ficar com a minha coleção de discos e revistas, que é o que eu tenho, nada mais. Eu não sou milionário. Não vai ser mais herdeiro. Não, herdeiro só disso, as minhas camisas do Santos, que o pessoal conhece lá pelos vídeos do canal. Só. Eu não tenho nada para deixar de presente assim, só os legados de comportamento e morais. Enfim, acho que quando você tiver filho, Léo, já sabe, já estamos dando um meio do caminho para você aí fazer direitinho. Será doutrinado. E hoje tem o YouTube, que é mais fácil, ainda tem essa, né? Mais fácil. Vamos pro intervalo, tem mensagem chegando aqui, e a gente nem falou do jogo. Como é bom lembrar de 2011, né? Tem muita mensagem para ler aqui, e vamos falar do jogo. Vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta em 1 minuto e meio até já.
Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 12:01, voltamos com o Esporte em Destaque desta quarta-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e em importantes cidades do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, com a incorporação do Cicobi Santa. Rogério das Trufas dizendo: eu acredito que vamos ganhar hoje. O Robson Martins, bom dia, amigo Alex. Juntos com vocês, torcedores santistas, Niterói presente no Rio de Janeiro. Abraço, meu placar Santos 1-0, gol do Marcos Leonardo, o matador de gambás. É o novo Guga, o Guguinha, né? O Rogério também, o Neymar, foi, é e sempre será um ótimo jogador, ele está na história. Wellington Rodrigues, bom dia, santistas. Reinaldo Vieira, bom dia, ganharemos hoje e esperamos ansiosamente pela surpresa que nos prometeu o menino Ney. Hoje, uma boa jornada dependerá muito do Bustos. Será que ele estuda o adversário? Às vezes tenho dúvidas. Acho que estuda. Acho que estuda, sim. Tem uns técnicos brasileiros que eu tenho certeza que não. O que interessa é meu time. Quero nem saber como é que joga, mas os estrangeiros estudam, sim. O Rubens Mendonça, eu estava no tobogã do Pacaembu. Virei à noite na bilheteria para comprar ingresso. O Rubens também diz aqui, essa final foi muito linda. E ele completa, eu falo do pagode, o pessoal me zoa, mas eu concordo com você, Alex. Eu falo um pouco de brincadeira também. Acho que talvez fosse os 2-0. Mas que o pagode ia dar um sacode no Messi, ia dar, isso eu tenho certeza. O Marcos Seles, boa tarde, Marília na área. Hoje é meu aniversário, nada melhor que a vitória. Caramba, Marcos, que beleza, hein? Tu fez aniversário no dia da final da Libertadores, ou faz sempre, né? Que presente que você ganhou 11 anos atrás, hein? No meu aniversário nunca tem final de nada, eu faço aniversário em janeiro, nem da copinha tem no meu aniversário, só dia 26 de janeiro, né? Ai. Nem... Alex, é melhor você do que eu, né? Quando é o teu? O meu aniversário é no dia 1º de setembro, junto com o co-irmão aí, né? Ai, que coisa, hein? Acontece, né? Aliás, é engraçado que eu tenho uma sobrinha que o pai é corintiano e ela nasceu no dia 14 de abril. A minha outra sobrinha, que o pai é santista, quase nasceu na data do teu aniversário. Ela chegou um pouquinho antes. Né? Já pensou que ironia? O pai corintiano com filha que nasceu no dia do aniversário do Santos e o pai santista com a filha no aniversário, nasceu no dia da fundação do Corinthians. Ainda bem que nesse aspecto aí não aconteceu. Tem mais mensagem aqui, o José Silva, momentos fantásticos, boa tarde, Dom Alex, hoje é dia de torcer muito pelo nosso Santos. O Wagner Nascimento, bom dia, Alex, estamos juntos, que Deus abençoe a família, torço, muito obrigado. Para o Santos e o seu sucesso, simples e sincera crítica, mas também elogia muito com o coração. Boas férias, tô de férias, né, à tarde.
Hoje eu pretendia dormir hoje, mas eu lembrei que tem jogo do Sub-20, então eu não vou poder dormir hoje à tarde. O Cadu Santos, bom dia, Alex. Domingo, o jogo do Santos contra o RB Bragantino no Brasileiro Sub-20, com o mando do Santos, será em Santo André, no Bruno José Daniel, no gramado sintético que é da mesma empresa do Allianz, 4 da tarde com transmissão da Band. Mudou esse jogo, né? A pedido da TV, como não dá para usar a Vila, porque eu acho que inclusive o Santos está preparando o gramado aí para esses jogos da Sul-Americana e da volta contra o Corinthians, não vai poder usar a Vila. Daqui a pouco mais mensagens. Vamos lá. O Bustos deve colocar os 3 volantes de novo hoje. Ok, concordo plenamente com o Sandri. Ele vai, acho que, manter o Lucas Braga a princípio na direita, né? Talvez pensando no jogo aéreo, porque o Lucas Braga é um pouco mais alto que o Auro. E na frente, o Batistão com o Marcos Leonardo e o Julio, não o Bruno. Acho que sábado talvez vá um time diferente. E vai o Kaique na zaga, porque o Velasquez não anda lá muito bem. É o que ele tem de melhor. É suficiente para parar o time do Português hoje lá? Porque o Corinthians, a gente está falando do Santos, está preocupado, mas o Corinthians também, vou te contar, viu? Ganha do Goiás daquele jeito mequetrefe, a defesa toma uns gols esquisitos, não é assim que nem hoje me mandaram, aí o Santos vai tomar uma trauletada do Corinthians. Tá bom, foi mesmo o pessoal que me disse que o Santos ia tomar um atropelo do Palmeiras, não tomou, né? Que ia tomar um atropelo do Atlético Mineiro, não tomou. Então o jogo é jogado, pode perder? Pode, mas não é para entrar derrotado assim como alguns torcedores mais pessimistas dizem. Danilo, o que você achou aí dessa escolha provável do Bustos de time e como é que você vê o confronto desta noite? Acho um confronto equilibrado, eu acho que a melhor coisa que é o melhor time que o Bustos poderia colocar. Me preocupa muito o Braga na lateral, provavelmente vai bater com o Willian, né? É um jogador rápido, um jogador alto, muito bom jogador, nada a contestar, mas não sei se a falta de experiência naquele setor pode pesar hoje. Mas eu acho o jogo equilibrado, eu acho que o time do Corinthians é um time que joga pro gasto, tem alguns pontos a mais que o Santos, mas não vejo um futebol melhor. Talvez se o Santos não tivesse sido tão prejudicado pela arbitragem, teria os mesmos pontos que o Corinthians. É um time que também vem desfalcado, é um time que tem desfalques no setor ofensivo, já que o Moraes Júnior não dá para confiar, o Roger Guedes tem jogado todas, né? Então, assim, é um time que está jogando pro gasto, às vezes também conta com algum favorecimento da arbitragem, como foi no jogo de domingo, porque o pênalti em cima do Pedro Raul é algo inacreditável também. Não deram. E o pênalti a favor do Corinthians, na minha opinião, também não foi. Acho um confronto equilibrado. Acho que não acaba, se for empatar lá, né, vamos decidir na vida, não, tem outro jogo. Então, vamos com calma. Tem que ter um treinador estrategista. Mas, assim, pau a pau. E acho que o Santos tem armas para o segundo tempo. Estou confiante nesse jogo do Santos aí, Alex. E aí, Léo, o que você pensa a respeito do jogo de hoje? Essa possibilidade, eu sou daqueles que defende esse sistema com 3 volantes ad eternum, até segunda ordem. Aliás, eu só queria falar um negócio aqui. Eu tenho visto muita gente, porque o Martínez aí do Barcelona talvez chegue no Santos. Muita gente criticando o fato do Bustos estar indicando jogadores que ele conhece. Você precisa ter uma visão muito clara do que é o planejamento de um time de futebol. Ou você acredita no técnico e acredita nas escolhas dele, ou você não acredita no técnico e o teu scout contrata jogadores. Porque aí é um risco que se corre sempre. Se o treinador vai embora, os caras vão ficar aqui com outro treinador que você não sabe se vai confiar neles. Porém, o treinador tem um jeito de jogar em que ele acredita nos jogadores que ele conhece. Mas ele só indica a gente do Barcelona e do Equador. Lógico, o cara viveu a vida esportiva dele lá o tempo inteiro. Vocês lembram quando o Jorge Jesus voltou para o Benfica? Ele fez uma lista de jogadores que tinha metade do time do Flamengo. Ou seja, é absolutamente natural esse tipo de coisa acontecer. Não é novidade, né? O Luxemburgo, quando saiu do Bragantino, ele indicou jogadores com quem ele trabalhou lá para outros times. Então acontece isso, é natural. Então, é claro que você precisa ver o custo-benefício. Você não vai trazer um jogador só porque hoje o treinador conhece por uma fortuna, né? Um valor desproporcional à realidade. Mas eu vejo
um excesso de crítica nessa questão. O técnico indica os jogadores que ele conhece. Ele vai indicar o que ele não conhece? Ou que ele não aprova? Então acho que a gente precisa parar um pouco com esse negócio, porque é natural. Todo treinador faz isso. Ele chega num clube, ele indica os jogadores que ele conhece. A não ser que o scout do clube seja espetacular, né? A ponto de trazer jogadores de um nível incontestável. Ou jogadores prontos. Se trouxer o Mbappé, o Neymar e o Messi hoje para o Santos, o Bustos obviamente vai querer, não vai se contrapor, né? Então eu só queria fazer esse parênteses aqui porque eu vejo que há um início de celeuma desnecessário em relação à vinda desse jogador, se é que vai vir, né? Tem gente dizendo que vem, eu prefiro aguardar. Então vamos devagar e vamos ver se o cara funciona. Se não funcionar, ele vai ser cobrado lá na frente, né? Ele e a diretoria. Mas antes eu acho que a gente não precisa criar essa celeuma toda aí, não. Léo, e o jogo desta noite com esse time aí provável dos 3 volantes, que eu repito, o sistema que eu aprovo 100%? Primeiro, Alex, só falando sobre isso que você falou sobre o técnico indicar jogadores e tal, isso acontece em todo lugar do mundo. Você deu exemplos aí aqui no Brasil. Na Inglaterra, por exemplo, chegou agora o Ten Hag, que é o técnico holandês, estava no Ajax, e está indicando vários jogadores que trabalharam com ele no Ajax, né? Então, eu acho que isso é normal, e isso acontece em qualquer lugar do mundo, e vai acontecer aqui no Brasil com certeza, principalmente porque muitos dos clubes não têm esse trabalho de scout aí, que foi o que você falou. Eu preferiria que o Santos fosse que nem um Defensa e Justiça, por exemplo, que tivesse um trabalho de scout excelente, e pegasse jogadores aí da América do Sul ou do Brasil mesmo, mais jovens e tal, e trouxesse para o time, e que fossem em relação ao DNA do time, a como o time tem que jogar. É por isso que vários técnicos que vão para o Defensa e Justiça são muito bons e quando saem acabam não rendendo bem. Então, por exemplo, o BKSS ele só foi bem praticamente na carreira no Defensa e Justiça porque ele tem um estilo de jogo do Defensa e os jogadores que estão lá, ele sabe que vai ser do estilo dele, porque vai ser o estilo do clube. Então o Crespo também foi muito bem no Defensa, então, enfim. Eu prefiro que o Santos fosse assim, mas a gente sabe que não funciona assim e ele vai indicar jogadores que são do agrado dele. Então também não adianta a gente reclamar, ele vai botar o Julio de titular. É óbvio que vai botar o Julio de titular, porque ele confia no jogador, foi um cara que ele pediu e que ele sabe que é muito voluntarioso. Ele pode não ser o maior craque do futebol brasileiro no momento, mas ele é muito voluntarioso, ele defende muito bem, ele sabe sair da esquerda para o meio, e é por isso que ele é titular com o Bustos. Sobre o time titular, os volantes eu também gosto dessa escalação, com 3 volantes, né, o Sandri, o Rodri e o Zanocelo. Eu acho que um dos melhores jogos fora de casa do Santos no ano foi contra o Atlético Paranaense, e foi com essa escalação, com esses 3 volantes, com o Batistão, com o Julio e com o Marcos Leonardo, foi exatamente assim. E foi o que o Santos conseguiu controlar muito bem, não ficou só atrás, foi pra cima, até fazer o primeiro gol, mandava no jogo, e aí, claro, deu uma voltada ali pra defesa e acabou sofrendo a virada, mas foi atrás de novo, quem estava atrás conseguiu ir pra cima e conseguiu empate. Então, o Santos mostra que com essa escalação ele consegue também não ser atacado a todo momento, mas consegue atacar também, consegue furar defesas, furar retrancas, né? E acho que essa escalação mostra muito o que o Bustos vê do elenco. Então, por exemplo, ele bota o Lucas Braga na direita com o Auro podendo jogar. Acho que tá na cara que o Santos busca um lateral direito no mercado, porque o Matos, que tá machucado, também não inspira tanto, né, confiança nele. O Auro, claramente, o Bustos não confia tanto nele, por isso ele bota o Lucas Braga, que é um atacante, mas que tem ali... sabe defender, sabe guardar bem posição, até por isso no passado ele foi bem com o Carille como um ala esquerdo, eu achei, e como lateral direito ele vem jogando, e eu acho que vem jogando melhor do que como atacante, vou ser bem sincero. Então, além do fato de ser mais alto que o Auro, né, pode ajudar nas bolas altas, eu acho que é uma boa escalação, eu gostei. O Kaique também como titular no lugar do Velasquez, também mostra que o Bustos confia mais no Kaique do que no Velasquez. E é um jogo equilibrado, como o Danilo falou, como você falou, né, Alex? O Corinthians, apesar de ser líder, não é um time assim imbatível.
tem jogado mal até em vários jogos, e tem um time no papel muito bom, com os jogadores mais experientes, o Juliano, o William, o Roger Guedes, até o Paulinho que tá machucado, mas quem tá mandando ali na bagaça são os jovens, né? O Watson, o Mantuan, o Piton, são esses jovens assim que estão jogando melhor. Então é um jogo equilibrado. O Santos acho que não vai levar traulitada, acho que não vai levar traulitada de adversário nenhum, porque o Busto do Santos conseguiu uma competitividade muito grande, mas é um jogo totalmente equilibrado, os dois jogos, tanto aqui em São Paulo como aí na Vila, acho que vão ser dois jogos muito bons e muito equilibrados também. Muito bem. Olha, o seu Cino Alves está mandando bom dia a todos aqui, dizendo que a galera não deve criar expectativas, vamos torcer sim, mas com os pés no chão, para depois não ficar pregando que ninguém presta. Então, o seu Cino, mas eu acho que isso é meio natural, né? Uma coisa é a gente fazer a análise técnica do jogo e dizer aqui pelos resultados anteriores de Santos e Corinthians que o jogo é equilibrado. Pode perder? Pode. Claro que pode perder. O jogo tem 3 resultados possíveis: ganhar, empatar ou perder. Acontece, né? O que eu não concordo é as pessoas dizerem que vai ser, que é 90% de chance do Corinthians ganhar, 9% de empate e 1% de chance do Santos vencer. Eu acho que aí reside um certo exagero. E torcer, a gente vai torcer mesmo. Na hora que a gente não está trabalhando, a gente torce. Quando a gente torce, é 100% de esperança, né? Eu acho que é assim que a gente pensa, né? O Eitmizob mandou: boa tarde, Bruno Cruz. Como é bom ver uma bancada tão qualificada em falar do Santos. Muito obrigado, Bruno. Este é o nosso objetivo. O Lucas Pasolini: o garoto cresce sonhando em jogar no futebol europeu. Isso é fato. Mas a nossa forma de valorizar os jogadores também não está errada. No Santos, por exemplo, Angulo e Goulart ganham mais do que Marcos Leonardo e Ângelo. Boa reflexão. O João de Souza: a culpa de termos torcedores de times de fora dos clubes por venderem precocemente nossos craques, devido às péssimas gestões financeiras. João, eu acho que é um pouco em parte isso, mas também a legislação não ajuda. Você tem que assinar um contrato profissional com o jogador aos 16 anos. Quando ele tem 19, ele pode ir embora do clube. O contrato dele vale para o Brasil durante 5 anos, mas para fora vale só por 3. Então, se o cara tiver um empresário que queira colocar ele em qualquer clube do mundo, com 19 anos ele fala assim: não assino renovação de contrato e ponto final. Não tem quem faça mudar. Aí não adianta você querer pagar mais para o jogador, a não ser que seja que nem o Gabigol. Que o Gabigol percebeu que em terra de cego, quem tem olho é rei. Ele está reinando no Brasil, não agora que ele anda meio mal. Mas ele, em circunstâncias normais, vai fazer 30, 40 gols por temporada aqui. Na Europa ele é só mais um. Ele percebeu que aqui ele pode ganhar muito dinheiro, muito campeonato e fazer um monte de gol. Chegar no final da carreira dele e ter uma estatística de 600 gols marcados. Ele vai estar na história, porque ele entendeu que para ele é um bom negócio jogar no Brasil e não fora. Mas no começo, enquanto o jogador não está estabelecido, o empresário fica na orelha. E só fica realmente se tem uma interferência positiva do pai, da mãe, do próprio jogador, que tem um pingo de gratidão, um pingo de caráter, né? Porque se depender do caráter e da hombridade de certos empresários, 19 anos o cara vaza. Então aí eu acho que foge um pouco da questão da gestão. A legislação é péssima para o clube formador brasileiro, infelizmente. O Antônio Sérgio: bom dia, Alex. O Bustos já que pôs o Sandri, deveria colocar o Bruninho. Tem passe melhor no lugar do Zanocelo, que é lento. Lá vem o pessoal falar do Zanocelo. Para mim, se o Bruninho sair do time, ele vai errar e vamos perder hoje. O Antônio, eu concordaria com você se você discutisse o Bruninho ou o Julio. O Zanocelo não. Aliás, como vocês procuram coisa ruim no Zanocelo, é impressionante. O cara joga bem quase todo jogo, se sacrifica, faz gol, chega na área e vocês ficam procurando pelo e ovo para criticar o Zanocelo. Ave Maria. Alex. Fala, Danilo. Corroborando com a mensagem que a gente recebeu do Cecílio, a primeira mensagem, né? Assim, eu sei que você é fã da Marvel, né? Sim, da DC também, sou fã de tudo. Você é fã dos heróis. Acho que o Léo deve ter também. Então, a gente vive uma guerra civil. Só que sem ultimato. Por exemplo, lá numa rede social famosa, que é o Twitter, que o Léo participa, você também é ativo, e eu também gosto de participar. Existem os defensores do Bustos
doentes. E existem os que atacam o Bustos de todas as formas. Não importa se o cara acerte ou se o cara erra. E existe uma turma no meio, que são os ponderados, e que, infelizmente, estão em menor número. Acho que nós fazemos parte dele. Quando o treinador errar, a gente vai dar pau. Quando ele acertar, a gente tem que imaginar. Pô, eu vi gente essa semana lá no Twitter defenestrando um aplicativo de dados para provar que tem razão. Que o Bustos é ruim, que não joga que desce, que não... Cara, as críticas ao Johan Rulho viram a xenofobia, gente. O cara jogou bem contra o Juventude. Entendeu? E aí, jogou mal outro jogo. Eu também acho que ele não devia ser titular. Eu acho que o Bruninho podia jogar na dele, talvez não faça também questão tática, mas, pô. Então, assim, é muito difícil hoje trabalhar com a guerra civil, que não é nem a guerra civil do Ultimato, é a guerra civil do Twitter, que é muito pior. Não é nem uma guerra civil política dentro do clube, porque isso vai acontecer a partir do ano que vem. Isso acontece a partir do ano que vem, provavelmente. A não ser que as pessoas que opinam, muitas vezes, estejam amando de alguém. O que pode acontecer. Por quê? Para alguns, o melhor é ver o circo pegar fogo. Eu sempre falo, tem uma fogueira, taca água. É a minha filosofia de vida. Tem gente que quer pôr lenha, né? Enfim, a gente tem que se acostumar com isso, porque a internet, em tudo, né? Aliás, em tudo. Em publicidade, propaganda, para fazer a cabeça do consumidor, na política, no futebol. É a tal da narrativa, né? Ela se constrói e você, se não tiver um bom entendimento da realidade, você é levado como que por uma avalanche de informações que muitas vezes não condizem com a realidade. O João de Souza também, só os santistas gostam do Neymar. Se ele voltar para outro time, será definitivamente a comprovação da falta de laços afetivos do jogador para com os clubes. O Benedito Ricardo Filho, boa tarde, Alex. Tivemos o Juari, campeão da Champions League pelo Porto de Portugal. Bem lembrado. Mas, infelizmente, Benedito, era uma época em que o brasileiro nem sabia o que era Champions League. Se fosse hoje, ou se naquela época tivesse a repercussão que tem hoje, certamente seria muito diferente. Eu preciso ler mais aqui algumas mensagens. Cadê aqui? Voltei, achei. Eu vou tentar ler quem eu não li ainda. Fabiano Ionta. Bom dia, Alex e convidados. Se o VAR for imparcial, acredito que iremos vencer. O Júnior do 780 tem... como é que é? Santista que quer, tem Santista que quer o Diego de volta. Um cara que nunca demonstrou nada pelo clube. E ainda será uma má influência para os meninos. Num podcast ele falou que aconselha os mais jovens do Flamengo a irem cedo para a Europa, né? Matheus Félix, Corinthians 1, Santos 3. Edson Santos, boa tarde, Alex. Parabéns pela sua simplicidade e clareza nas informações, sempre nos deixando atualizados sobre o nosso querido Santos. Muito obrigado. Adonis Varacles, não acreditamos nas indicações do técnico. Esse Martínez é ruim demais. Ok, é um direito que você tem, como é um direito que a gente tem aqui de pensar diferente, tá certo, Adonis? Quem mais aqui? O Anderson Matos, time ruim desse, se ganhar é sorte. Tá bom, você também pode achar de toda forma. O Emerson Marques, Ângelo joga muito, mas é fominha. Eu acho que ele é pouco fominha. Falei isso, inclusive, no grupo do WhatsApp ontem, dos membros do Canal 10. Ele é pouco fominha, ele precisa ser mais fominha. Precisa parar de querer dar passe pro Marcos Leonardo e ele chutar no gol. Porque sabe quando ele foi fominha no Santos e Bragantino? Quando o time estava todo desarranjado, ele ficou sozinho lá na ponta direita, porque o Lucas Braga já não subia mais, porque o time estava com medo de tomar o terceiro. Manda pro Ângelo para ele resolver. Aí não chegava uma viva alma do lado dele para tocar a bola. E como é que o sujeito não vai ser fominha? Ele e mais 3 ou 4 em cima. Se vira, moleque, dribla aí. Mas quando a coisa tá organizadinha e certinha, eu acho que ele tem que ser mais fominha. Ele tem que pegar e chutar no gol. Tem que parar com esse negócio de ficar querendo dar bola pros outros o tempo inteiro. Fala, Léo. Não, inclusive, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Ângelo, se ele treinar mais o chute, aquela cortadinha para a esquerda e o chute cruzado ali, ele vai ser assim, nível top mundial. Porque o drible dele é inacreditável. Ele tem muita facilidade, né, para levar a bola, para driblar e tudo mais. Mas ele tem muita dificuldade no chute ainda, né? Então, se ele treinar esse chute, ele vai ser nível top.
Minha gente, se o Marinho conseguiu... se o Marinho conseguiu, o Ângelo vai conseguir. Com todo respeito ao Marinho, né? Fala, Daniel. Alex, o Marinho no jogo de domingo, ele fez, sei lá, uns 30 minutos horrorosos de futebol, cara. Caiu de cara assim, no chão. Eu acho que ele perdeu a explosão, é complicado. Tá vendo? Nada que o Robin já não fizesse, já que falamos tanto de futebol europeu lá atrás, né? O Marinho conseguia, o Ângelo consegue também. O Kleber Raimundo de Souza, bom dia. Vejo a mídia idolatrando os jogadores que saem para jogar na Europa. Vejo a ESPN que só bajula o Vini Júnior. Não sei se pelo futebol ou porque jogava no Flamengo. Não se falava em Militão e nem em Casemiro. Assim, eu acho que no caso do Vinícius Júnior é porque ele fez o gol da final, né? Do título. E claro, também porque é o produto da ESPN. A ESPN não tem futebol brasileiro, ela tem futebol europeu. Então isso passa um pouco por linha editorial de valorizar o produto, e eu acho que também tem realmente alguma coisa dessa de um pouquinho de fazer uma média com a torcida do Flamengo. Eu acho que tem sim, mas aí não é exclusividade da ESPN não, viu? Isso tem em todos os outros canais. Os caras visam a audiência, né? Então eles querem... Vai acontecer o que aconteceu com o Santos em 9, 7, 8, 9 jogos, com a arbitragem, se acontece com o Flamengo, meu Deus do céu, já tinha caído o presidente da arbitragem, tinha aposentado uma meia dúzia de juízes, mas aí precisa de pressão popular. Por isso que num dos vídeos que eu fiz, eu cobrei inclusive dos colegas que essa postura nossa crítica em relação ao VAR não fosse exclusividade do torcedor do Santos e do jornalista santista. A grande mídia tinha que falar, e alguns falaram, nem todos disseram. Teve gente que inclusive falou que a expulsão do jogador Yuri do Juventude foi um absurdo. Claro, eu acho que com uma motosserra dentro do campo, cortando a perna do jogador, como se fosse aqueles filmes de terror, aí voa a perna do jogador assim. Desculpa, você está almoçando. Ou jantando, depende da hora que você estiver vendo o programa. Aí pode, aí é pênalti. Tem que dar uma foiçada na perna do cara dentro da área, aí tudo bem. A Angélica Delfim, bom dia, Alex e bancada. O JJ não consegue jogar bem na Vila. É muita pressão da torcida, mas ele é imprescindível para a proteção do nosso meio de campo, mesmo com os 3 volantes. Hoje ele vai jogar melhor. Sabe por quê? Porque ele não vai para a ponta. Ele na ponta não vai bem. Eu acho que esse é um problema que o Bustos tem que resolver. Aliás, eu acho que é por isso que ele pediu o Martínez. Porque o Martínez é ponta. O Júlio não é. Aliás, isso foi alertado até antes da chegada pelo Felipe Noronha num vídeo do canal dele. Ele falou, conversei com os caras lá no Equador, que o Júlio, desde que foi pra ponta, começaram a descer a lenha nele. E ele joga mais pelo meio. E a gente fala isso aqui também. É informação para o torcedor, tá certo? João Fialho, esse povo burro não viu o jogo contra o Red Bull Bragantino. O cara sozinho, sem ninguém, como ele ia passar a bola. Pessoal, não viram o jogo. O João também precisa chamar os amiguinhos de burro, né? Não precisamos chegar nesse nível, né? Só uma visão diferente das coisas. O João Carlos está lá em Ribeirão Preto, diz que vai ser 1-0 para o Santos hoje. O Silas Andrade, programa de humor, Marinho conseguiu. O David Marcelo, nosso futebol está evoluindo hoje. O que pode pegar é o fator campo e arbitragem. Enfim... Aliás, a gente já está caminhando para o final do jogo. Acho que todo mundo tem uma certa confiança no Santos aqui em relação ao que pode acontecer. Eu também acho que algo de um placar, parecido com um placar elástico seria um ponto fora da curva. Ô Danilo, qual é a análise que você faz sobre o trabalho do Bustos? Bem pontuado, como você falou. Aliás, a gente às vezes tem que escolher as palavras e os títulos, porque as pessoas não entendem, acham que você faz ilação, algumas coisas e tal, que eu disse naquela live lá do canal, que era a sequência derruba treinador, que pode acontecer, nós estamos no futebol brasileiro, né? Que eu estava querendo derrubar o Bustos, não é isso, estou dizendo que a sequência ela pode causar esse tipo de coisa, e a gente toma mais paulada do que o próprio treinador, porque quando elogia, quando critica, critica, enfim. O que você acha do trabalho dele até agora, hein, Danilo? Alex, eu sou um fã do trabalho do Bustos, porque ele faz um bom trabalho. Eu vejo muita gente dizer, ele é teimoso. Eu não acho que ele seja teimoso. Ele falou o Velasco, que fez uma série de bobagens, fez 300 pênaltis, aí ele já tirou o Velasco, voltou com o Kaique. Quando ele tirou o Kaique não estava falando dele. Então, assim, eu acho que ele não é um cara teimoso, ele é um cara estudioso, eu acho que ele se controla
do banco, muitas vezes. Eu acho que às vezes ele mexe muito mal. Tem um jogo na Grande Belmiro que eu não me recordo agora, que ele assassinou o time Palmeiras também. Mas eu acho que é um cara estudioso que está fazendo um bom trabalho, é um cara que tornou o time competitivo. E assim, fica a reflexão. O Santos do Bustos tomou goleada em que jogo? Eu não me lembro agora. O único jogo que eu vi que o Santos poderia ter tomado uma goleada foi contra o Coritiba pela Copa do Brasil, lá no Couto Pereira. Foi um horror. Que foi uma das maiores atuações do João Paulo. Mas é um time extremamente competitivo. É um time que não se acovarda, é um time que tem um a menos, foi pra cima do Atlético Mineiro e mereceu a vitória. Então, assim, eu acho que tem que deixar o cara trabalhar. Não apostaram no trabalho dele. É isso, deixa o cara trabalhar, o cara tá vivo nas 3 competições. E quando você disse que era uma sequência derruba treinador, assim, era claro, né, gente? Não precisava ter um dicionário para entender. Veja bem, o Santos, vamos supor que seja eliminado da Copa do Brasil com 2 derrotas. Né? E que seja eliminado da Copa Sul-Americana. O que acontece? Na pressão. Eu acho que tinha que seguir o trabalho, mas você acha que vai acontecer o que com o nosso Twitter de cada dia? Os nossos sabidos aí. Eu nem acho que isso vai acontecer, entendeu? Mas eu acho que é isso. O Bustos faz um bom trabalho, erra e acerta como qualquer outro bom treinador. O mais importante, o Santos é competitivo. Poucas vezes vistoso, mas muitas vezes competitivo. Até agora o trabalho é aprovado. Muito bem. Olha, o Francisco Brandão está dizendo que o Ademir Quintino disse que uma fonte dele informou que não tem negociação nenhuma com o Martínez. Então, eu acho até que pode ser que não tenha realmente negociação nenhuma, porque o Santos está sem grana. Ah, que novidade você está falando. Precisou do dinheiro do Caio Jorge para pagar salário outro mês aí. Né? Tá difícil pagar a folha. E você sabe que jogador com salário atrasado é um bicho feroz, como diria a música, né? Então, talvez a negociação não ande porque o Santos talvez não consiga grana para comprar. E para não criar essa expectativa. Agora, a imprensa de fora aí, os caras disseram até que o Santos vai contratar um lateral direito antes. Que precisa trazer, precisa. Mas se não trouxer, a gente sabe o motivo. Alex, rapidinho assim, Léo. Pois não. Parece que quem deu a informação do Martins foi o Felipe Camargo, talvez. Eu acho que foi o Felipe Camargo, repórter. E me parece uma notícia muito plantada por lá, pelo Equador. Entendeu? O Ademir realmente disse que não há nada, e o Lucas Butete também disse que não tem nada. Então a gente tem que tomar cuidado. Acho que me parece uma forçação de barra vinda de lá. Pode acontecer também, porque o Santos já teve interesse lá atrás, e também eu vi o tweet do Felipe Camargo, ele falou, segundo o pessoal da imprensa do Equador, né? Foram os caras que noticiaram isso por lá e tal. Pode ser realmente, como o cara está em fim de contrato, para ainda o Barcelona arrecadar algum troco nessa história aí. Enfim. Para a gente fechar, Léo, sua visão aí também a respeito do trabalho do Bustos. Eu não gosto de analisar as coisas muito matematicamente. Eu acho que a gente tem que levar em consideração algumas estatísticas, outras nem tanto. Eu acho que a gente tem que interpretar a estatística. Não adianta ser o time que mais finaliza se 90% dos chutes vão para fora. É preocupação, então tem que treinar mais finalização. Mas que, como disse o Danilo, o Santos hoje é um time mais competitivo. E outra, nós estamos às vésperas do mês de julho, mês 7. A temporada acaba na metade do mês 11. Vocês acham que é plausível botar outro treinador agora? Quem é que está livre aí no mercado? O que saiu do Juventude? Tem gente aí, o Renato Gaúcho, tem gente que tem um amor assim, quase que tântrico pelo Renato Gaúcho, né? Será que ele vai vir e vai resolver com o elenco que o Santos tem hoje? Não sei. Bom, fala aí, Léo, o que você pensa do trabalho do Bustos? É muito isso que a gente falou aqui, né, da questão da guerra civil, de torcedores de um lado e de outro se degladiando. O Santos não consegue paz em nenhum momento, porque ou tem uma coisa interna, ou externamente a torcida tá num momento meio bélico ali com o time, com o técnico, e o que parece realmente é que o Bustos não teve paz em nenhum momento para trabalhar. Eu lembro que desde o momento em que o nome dele foi colocado ali como principal, estava próximo, não sei o quê, cara, eu até comentei no Twitter, o Santos acho que é o único lugar no mundo em que o treinador chega demitido.
Porque a forma como estavam falando do Bustos era assim, sabe, acho que até beirava a xenofobia mesmo, como o Danilo falou. E aí tem gente falando, se fosse... quando o Santos estava meio mal ali, se fosse técnico brasileiro, todo mundo ia estar caindo em cima, não sei o quê. Gente, tem que parar com essa discussão de estrangeiro, brasileiro, porque é realmente xenofóbico, né? A gente falar isso e colocar o Bustos como ruim porque ele é argentino, ou colocar ele como alguns dizem que ele é bom porque ele é argentino, não tem essa. Tem muito português que veio para cá e foi horrível. O Sapinto no Vasco, o Gesualdo próprio no Santos. Tem muito português que foi muito mal, o Paulo Souza. Mas tem português que foi bem aqui, tem argentino que foi bem aqui. E eu vejo muito no Santos a questão a grama do vizinho é mais verde, sabe como é? Então, por exemplo, fala, o Vojvoda é um espetacular técnico. Aí você olha para a tabela do Fortaleza, o Fortaleza está em último. Tudo bem, ele fez um baita trabalho ano passado, classificou o time para Libertadores, classificou para a oitava de final da Libertadores. Bom trabalho, mas está em último no Brasileiro. Então, para esses, você não vê os lados ruins. Né? Para o Santos, você vê só o lado ruim. Aí outro dia estavam falando do técnico do Coritiba também. Nossa, o Morínigo é excelente, não sei o quê. Gente, o Coritiba foi bem, tudo bem, um time arrumadinho, mas também não é nada demais. Então, assim, eu acho que o pessoal pega muito no pé do Bustos, assim, excessivamente. Eu vejo como um trabalho bom. Ele tem muitos erros, inclusive de escalação e de mudança de time no decorrer da partida. Às vezes é 8 ou 80. Ou ele começa com a escalação certa e erra nas mudanças, ou ele erra na escalação e a mudança ele vai muito bem e tal, e mostra que ele foi mal nos 11 iniciais. Mas eu acho que, no geral, assim, é um bom trabalho. O Santos está brigando ali na parte de cima, está em 9º, 8º, mas está ali perto do G4, G5, G6, que eu, sinceramente, não imaginava no começo do ano estar tão bem assim, por exemplo, com o Carille. Eu acho que a gente estaria brigando lá embaixo, sinceramente. E é um time muito competitivo. A gente lembrou, contra o Atlético Mineiro, o Santos 1 a menos, foi para cima, mereceu ganhar, não ganhou ali por um detalhe, pela bola na trave. Contra o Atlético Paranaense, acho que o Santos mereceu ganhar também pelo contexto geral do jogo, foi muito bem jogando fora de casa, ganhou contra o Juventude fora de casa, tudo bem, é um time que está ali na zona de relaxamento, mas teve times aí que foram dificultados ali, né, contra o Juventude. Então, eu acho que a gente tem que ter calma, não tem que demitir agora, porque não tem ninguém. Até fiz uma pergunta num grupo de santistas, estavam falando, demite o Bustos, depois do jogo contra o Bragantino. Eu falei, beleza, vai, eu sou o presidente e você é meu diretor. Aí eu coloco na sua mesa, me deixa alguns nomes aqui de técnicos que estão sem time agora para eu contratar. As pessoas não conseguem, porque não tem ninguém agora no mercado. Tem o Cuca, mas que não vai trabalhar, e também não sei se volta para o Santos tão cedo. Aí tem o Renato Gaúcho, como você falou, e só. Aí o resto fala, traz o BKSS. Tá, aí vai mudar agora todo o estilo de jogo do Santos com que o BKSS vai jogar, que é muito mais ofensivo, não sei o quê. Pra mim não faz sentido demitir, a não ser que esteja na UTI, precisando de alguém para chegar nos últimos 10 jogos e salvar o time, mas tirando isso, não tem que demitir. O Santos tá bem, o Santos tá competitivo, tá jogando de igual para igual com times muito melhores, com elencos muito mais ricos, então deixa o Bustos aí, deixa uma paz para ele trabalhar, vamos ver o que vai acontecer, e eu acho que o jogo de hoje pode mostrar que o Santos é realmente competitivo contra um time melhor, contra um time mais rico, e vamos ver, né, mas no geral, eu acho que é bom. E com a torcida toda contra, e numa semana em que vai ter que jogar lá de novo no sábado. Então imagina o aspecto psicológico desses confrontos lá em Itaquera. E sábado é desfalcado. E o Santos vai ter desfalques. Acho que o Corinthians também deve botar alguns jogadores diferentes, porque tem o jogo da Libertadores contra o Boca na sequência. Enfim, aí o Santos tem o Flamengo, tem os jogos contra o Tátira. Caso de demissão é ir parar na zona de rebaixamento e ser eliminado das duas Copas. Não me parece que isso vai acontecer num curto espaço de tempo, tá certo? Pra gente fechar o programa, aquela notícia que todos amam, né? Vocês lembram o Márcio Rezende de Freitas? Ele aprontou em 95 e 2005. Sabe o que ele ganhou de presente? Ele virou comentarista de arbitragem. E o Ricardo Marques Ribeiro, que era um juizinho ruizinho, fraquinho, né? Ele agora é integrante da nova comissão de arbitragem da CBF. Que beleza, né?
Vai bem, né? Então. Enfim. Aqui no Brasil, assim, o cara faz besteira, ele é premiado. É que nem esse estúpido aí que encheu a moça de porrada lá em Registro, esse imbecil completo, né? Ele, além de ter sido afastado, tinha que ser exonerado e preso. Vocês vão ver que daqui a pouco alguém oferece uma candidatura de deputado para ele. Fizeram com o rapaz lá em Brasília, o morador de rua, né? Vocês vão ver, o cara encheu a moça de porrada, um covarde, um imbecil completo. Ele ainda é capaz de arrumar um cargo de alguma coisa melhor, e ainda é capaz dele ser alçado à condição de candidato a deputado de alguma coisa. É só no Brasil que acontece isso, infelizmente. Meus caros, vamos nessa, 12h40, o papo tá bom, estouramos até o horário aqui. Léo, obrigado pela presença, um abraço, volte sempre aqui ao Esporte em Destaque, tá certo? Alex, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer participar aí, a gente sempre tem um espacinho na agenda aí para participar com vocês aí da Boc News. Um grande abraço ao Danilo também, um prazer ter falado com ele, e vamos ver esse jogo aí, um jogo que vai ser bem equilibrado, como a gente falou, a escalação acho que é acertada, e eu acho que o Santos tem condições de repente, sair com um empatezinho, uma vitóriazinha, assim, se conseguir se impor, né, não dá para ficar sempre atrás, que nem foi no Santos e Corinthians do ano passado, por exemplo, acho que eles vão lembrar, no segundo turno, com o Carille, o Santos tomou 2-0 e foi presa fácil o jogo inteiro. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que o Santos tem condições, sim, de ganhar, ou de repente um empatezinho ali, para levar para a Vila, e aí na Vila a gente conversa. Grande abraço para todo mundo, até a próxima. Valeu, Léo. Obrigado pela participação. Só para deixar claro, antes que algum tonto não entenda, óbvio que eu não estou comparando os erros do Ricardo Marques Ribeiro na arbitragem com a barbárie, a estupidez cometida pelo cidadão lá em Registro. É óbvio que eu não estou comparando uma coisa com outra, porque infelizmente nós estamos na era do emoji, né? Se não colocar emoji, às vezes os caras não entendem o que a gente está falando. Danilo, obrigado pela presença aqui no programa. Um abraço, já que estreou. Agora, de vez em quando, vou incomodá-lo aqui. Volte outras vezes ao programa, tá certo? Incômodo nenhum, é um prazer. A gente já junta um tempão aí, né, Alex? Muito prazer revê-lo. Sou seu fã. Acaba jogando Santos, eu tô pra sua live. Um abraço ao Léo, parceiro aí na rede social também, cara muito competente, e que hoje o Santos faça o que tem que fazer. Jogar futebol. Perdendo, ganhando, empatando, tem que jogar futebol. E só para terminar, o Ricardo Marques foi um dos piores árbitros que eu já vi na minha vida. Tá? E o rapaz lá de Registro, você tem que falar, Alex, que ele pode ir para a Fazenda também. Além de deputado, ele pode ir para a Fazenda. Pois é, que coisa, né? Meu Deus do céu. É o país, cara. Muito bem. Valeu, Danilo. Valeu, Léo. Obrigado pela presença. Vamos assim fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão também pelos trabalhos técnicos, produção e edição, e você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Sexta-feira voltamos às 11h30 da manhã. Se tudo der certo, com gols, lances, entrevistas, sem polêmica, por favor, hein? Sem polêmica, e gols de preferência do Santos no jogo desta quarta-feira pela Copa do Brasil, e já, claro, projetando que vai ser o jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.